Agora falamos do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se entregou à justiça americana essa semana por causa de uma investigação que apura supostas fraudes eleitorais nas eleições de 2020. O Trump pagou a fiança assim que se apresentou por lá, deixou o presídio na Geórgia e, na véspera da prisão, o partido do ex-presidente fez o primeiro debate entre os candidatos para as eleições presidenciais de 2024. E Trump continua tendo um grande apoio eleitoral no país, mesmo com 2 processos federais e 2 estaduais, nos quais ele é acusado de 91 crimes. Para a gente falar sobre esse assunto agora, a gente vai conversar ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Carlos Poggi. Professor, muito bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui na CNN. Bom dia, Muriel. Prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Obrigada, professor. Quero começar justamente te perguntando sobre a sua avaliação desse cenário aí, aquela mugshot, aquela foto do presídio, da prisão lá de Donald Trump. Ele fez a foto, uma foto que repercutiu muito, é a primeira foto de um ex-presidente americano, numa mugshot realmente. Fez essa foto, voltou a postar no Twitter ou no X, postou aquela imagem que é muito significativa, ela representa muita coisa, acabou postando essa foto, uma foto que repercutiu para os 2 lados, tanto para o lado da oposição de Donald Trump quanto para o lado dos apoiadores de Donald Trump. Qual que é o caminho a partir de agora? Porque o que a gente percebe é que Donald Trump, apesar de continuar respondendo aí por 91 crimes, apesar de continuar seguindo aí essas investigações, aparentemente a popularidade dele só aumenta. Pois é, Muriel, e o próprio fato dele ter postado esta foto, né, da prisão, né, o chamado mugshot, isso representou inclusive a volta dele ao Twitter, né, ele estava fora do Twitter desde as eleições de 2020 e ele volta ao Twitter para divulgar essa foto, o que mostra que ele claramente está usando isso como uma ferramenta de propaganda para ele mesmo, né? A gente precisa entender essas eleições, Muriel, de uma perspectiva muito particular, né, porque nós temos aí pela primeira vez um ex-presidente que está concorrendo às primárias do seu próprio partido e, mais do que isso, ele concorre às primárias a partir de uma narrativa que é comprada por uma parte expressiva da base do partido de que ele foi roubado nas eleições, né? Ou seja, de que ele seria o presidente legítimo, que o Biden é o presidente ilegítimo. Então, isso cria uma situação muito particular para a situação do Donald Trump dentro do Partido Republicano, né? Muita gente o enxerga como aquele presidente que seria o presidente legítimo porque compraram as narrativas do Donald Trump, que bate nessa tecla há muito tempo. Quer dizer, ele bate na tecla de que as eleições americanas são fraudadas desde antes mesmo das eleições de 2020. O que, aliás, aproveitando inclusive que estamos aqui na CNN, vamos ver se a CNN Internacional faz essa pergunta para o Donald Trump. Por que ele pretende concorrer novamente às eleições se as eleições são fraudadas? Se foram fraudadas quando ele era presidente, imagina agora com o Biden presidente. Acho que o Trump poderia responder essa questão, né? Me parece que o próprio fato dele se colocar como candidato novamente deixa claro de que ele mesmo não acredita que as eleições sejam sistematicamente fraudadas, porque se isso fosse verdade, nem valeria a pena ele perder o tempo dele se candidatando, né? Então isso cria uma situação muito, muito particular. Acontece que a gente viu, por exemplo, tivemos recentemente o debate entre republicanos, e o que aconteceu antes e depois do debate foi que não houve, as pesquisas que eu tive acesso mostram que não houve mudança nenhuma na corrida pela nomeação do Partido Republicano. O Trump permanece muito, mas muito à frente dos demais candidatos, 30, 40 pontos à frente. Historicamente, essa liderança, a essa altura do campeonato, significa que o candidato será de fato nomeado. Nunca aconteceu de um candidato ter essa distância, essa liderança que o Trump tem e acabar não sendo nomeado pelo partido. Então, portanto, a situação que nós temos atualmente é que esses indiciamentos todos, do ponto de vista político para o Trump, ele tem sido positivo. Essa é a resposta que a gente pode dar hoje, no final de agosto de 2023. Né? No começo do ano havia essa pergunta, essa expectativa, o Trump deve sofrer uma série de indiciamentos. Que impacto político isso vai ter para ele? Hoje nós sabemos a resposta. O impacto é que reforça esta noção, esta ideia dentro do Partido Republicano, é bom que se diga, que o Trump ele é perseguido pelo sistema. Né? Então, portanto, uma foto dessas confirma, né, esta ideia de que ele é alguém perseguido pelo sistema, e é uma foto que serve para transformar o Trump num mártir dentro do partido, ou dentro de parte expressiva do Partido Republicano.
Professor, são 4 processos aqui, estão sendo investigando inclusive Donald Trump, 2 processos federais, 2 processos estaduais. Federais, ele poderia até usar algum tipo de argumento, Joe Biden, meu rival até então nas últimas eleições, mas não, a gente tem também 2 processos estaduais. Qual desses processos pode ser o processo que pode dar mais dor de cabeça para ele, na sua avaliação pelo menos? Algumas pessoas têm citado, por exemplo, esse processo da Geórgia especificamente, é um processo que inclusive eles estão tentando antecipar essa investigação para julgar, né, para avançar o quanto antes, lembrando que as eleições acontecem no ano que vem e no decorrer aí desses processos, talvez nada seja concluído, nada esteja concluído até o fim, por exemplo, das eleições do ano que vem, né, professor? Muriel, não há dúvida nenhuma que o processo que mais vai causar dor de cabeça para o Trump é esse que ele foi tirar a foto da cadeia, né? Que é o processo na Geórgia. Este processo na Geórgia, primeiro, além de ser o mais bem construído, além de ser aquele que enquadrou as ações do Donald Trump dentro de um crime que é muito bem descrito na legislação da Geórgia, de ter uma série de comprovações nesse sentido. É uma lei que serve ou serviu historicamente para capturar organizações criminosas, né? Porque qual que é o problema de organizações criminosas? Eles cometem uma série de crimes. Se você for processar crime por crime que essas organizações cometem, fica muito complexo. Então, tem uma legislação específica que serve justamente para juntar todos esses crimes numa acusação única, que é o que foi feito no caso do Donald Trump. Isso por um lado. Por outro lado, trata-se de um processo na esfera, como você marcou muito bem, estadual. E isso cria outra sorte de problemas para o Donald Trump. Dentre eles, por exemplo, o fato de que, caso um presidente republicano seja eleito, seja o próprio Trump ou seja outro presidente republicano eleito no ano que vem, e resolva perdoar, né? Nos Estados Unidos tem essa história do perdão presidencial. Um presidente não pode perdoar crimes na esfera estadual. Ele pode perdoar crimes apenas na esfera federal. Então, portanto, não poderia ser perdoado. E também pelo fato de ser um processo na esfera estadual, nos Estados Unidos, como sabemos, as eleições são um processo que são feito pelos estados, né? Não há nos Estados Unidos um tribunal superior eleitoral, por exemplo, né? Não há uma organização federal que controle o processo todo eleitoral nos Estados Unidos. Isto é uma tarefa que cabe aos estados. Então, dado que a acusação é que o Trump tentou interferir nas eleições de 2020 e há material farto que comprova as tentativas do Trump e de associados do Donald Trump de tentar reverter o resultado na Geórgia, isto torna a materialidade, digamos assim, do crime muito mais clara e, portanto, não há a menor dúvida que este é o processo que mais dor de cabeça deve dar ao Donald Trump e, aparentemente, a promotoria do estado da Geórgia quer julgar esse processo já no começo do ano que vem. Professor, existe alguma chance desse processo ser concluído, ser julgado realmente antes das eleições, como a gente falava? Eles querem fazer isso, mas as chances realmente são reais de julgar isso antes das eleições? E quais são as chances efetivamente disso, por exemplo, impedir Donald Trump de concorrer a uma tentativa aí de se eleger de novo? A promotoria do estado da Geórgia e outros promotores em outros processos que o Trump está envolvido estão marcando o julgamento desses processos todos para entre fevereiro e março do ano que vem, para o começo do ano que vem. Então, portanto, a ideia, e isso tem sido claramente dito por parte desses promotores, que eles querem acelerar este processo para poder justamente conseguir algum tipo de julgamento antes das eleições, né? Então, a ideia é essa. Agora, não significa, é claro, a equipe de advogados Donald Trump justamente aposta na noção de que seja possível estender esses julgamentos, né? Então, nós vamos ter aí uma disputa entre a equipe de advogados do Trump e a promotoria para ver quando é que vai ser efetivamente julgado este processo. Mas, de novo, a promotoria está buscando um julgamento para o início do ano que vem, né? Então, caso haja esse julgamento, caso o Trump seja condenado, já falamos isso aqui algumas vezes, não há nada na Constituição americana que impeça o Trump de continuar candidato, né? Inclusive, neste exato momento, um candidato que está na cadeia e anunciou que ele vai se apresentar como candidato nas primárias do Partido Democrata para desafiar o Joe Biden, né? É um candidato que, inclusive, foi estrela de um programa de televisão, numa série, não sei se você assistiu, se quem nos assiste já ouviu falar, chama Tiger King, né? Que é uma série, inclusive, bastante interessante. É um sujeito, claro, muito
digamos, exótico, né? Até o sobrenome dele é Joe Exótico, e ele se colocou como candidato. Na história dos Estados Unidos já houve candidatos no início do século XX, por exemplo, que fizeram campanha da cadeia. Tem um candidato do Partido Socialista que estava preso na década de 20, fez campanha e teve até uma votação relativamente expressiva, se não me engano, cerca de 300 mil votos. Portanto, não há nada que impediria o Trump de se candidatar. Na minha opinião, a única variável aqui que pode eventualmente fazer com que o Trump não seja o candidato do Partido Republicano é se, pelo fato de ele ser condenado, as pesquisas das eleições gerais começarem a mudar e mostrar, por exemplo, Biden muito à frente do Trump numa eventual disputa, né? E, de repente, mostrar outros candidatos do Partido Republicano em melhor condição do que o Donald Trump. Isto pode, eventualmente, levar ao eleitor republicano a fazer um cálculo estratégico e dizer, olha, se for para perder, eu acho melhor votar em outro candidato, né? De fato, essas dificuldades legais do Trump podem ser problemáticas lá na frente. Por enquanto, não me parece que esse é o cenário, mas essa é a única questão possível, né? O que nós temos hoje, se a gente comparar as pesquisas de hoje com as pesquisas de 2020, em 2020 as pesquisas davam uma dianteira para o Joe Biden muito maior do que dão hoje. Hoje, as pesquisas mostram uma disputa muito mais acirrada entre o Trump e o Biden, e há, inclusive, algumas pesquisas que dão o Donald Trump à frente do Joe Biden. Então, a situação do Biden hoje é mais desconfortável do que era em 2020. Se isso começar a mudar de forma expressiva, né, muito clara, pode, eventualmente, levar a uma mudança de cálculo do eleitor do Partido Republicano. Mas, especificamente por causa das acusações, ou do ponto de vista legal, a não ser que há um argumento, não vamos ter tempo aqui, creio, para a gente explorar, há um argumento que poderia barrar o Trump, mas aí dependeria aí de um arranjo aí entre uma série de atores. E aí, professor, por outro lado, eu ouvi agora você falando de Joe Biden, desse cenário dele, que o cenário está cada vez mais difícil. A gente tem um Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos atualmente, ele tem 80 anos. Se a gente fosse acompanhar lá no começo das eleições de 2020, acompanhei muito de perto esse processo todo das eleições americanas, e a gente tinha uma certeza, aparentemente, era de que Joe Biden não concorreria, não tentaria uma reeleição por causa da sua idade. E aí Kamala Harris, na época, era sem dúvida a sua principal aí, substituta, digamos assim, ela seria realmente a pessoa indicada para esse momento. O que a gente acompanhou nesses últimos anos, desde 2020 das eleições, é que Kamala Harris acabou se apagando. Queria te ouvir sobre como o Joe Biden chega nesse momento para essa eleição do ano que vem, levando em consideração que tem Donald Trump também respondendo a muitos processos e em muitas investigações, 91 crimes também nesse momento. Você colocou de forma bastante clara, né? Ou seja, de fato, né, o Biden, quando ele foi nomeado sob a presunção, né, de que ele seria um candidato, digamos, um presidente de transição, né? Alguém que naquele momento era importante para vencer o Donald Trump, mas que daria, portanto, vez a outras pessoas dentro do Partido Democrata. Algumas questões complicaram esses planos. Uma delas é que a própria Kamala Harris, hoje, as pesquisas mostram que ela é uma das políticas menos populares do país, né? A Kamala Harris talvez seja, de acordo com as pesquisas, a vice-presidente mais impopular da história dos Estados Unidos, né? Então, ela teria muita dificuldade, do ponto de vista político, de se consolidar como uma alternativa ao Joe Biden. Inclusive, tem muita gente no Partido Republicano que usa a imagem dela para bater no Joe Biden, dizer o seguinte, olha, o Joe Biden está muito velho, então, na verdade, se você votar no Biden, você estará votando na Kamala Harris, que a Kamala Harris é ainda mais impopular do que o Joe Biden. Então, isso é uma preocupação. A outra é que, de fato, não surgiu no Partido Democrata nenhuma alternativa viável ao Joe Biden, né? Então, isso, de alguma forma, fez com que o Joe Biden se colocasse novamente como candidato. Porém, há, nessas eleições, uma preocupação muito maior do que havia em 2020. De novo, aqui as pesquisas são muito claras nesse sentido, com a saúde mental e física do Joe Biden. De fato, com a idade avançando, a gente já acostumou a ver essa foto do presidente. Você olha a foto do Obama quando ele foi eleito e a foto do Obama quando ele saiu da presidência, você vê como a presidência envelhece o ser humano, né? Então, imagina isso numa situação de alguém que já tem uma idade avançada. Então, há uma preocupação muito grande no eleitorado americano, sim, com a idade avançada do Joe Biden, razão pela qual a aposta dos democratas é que, novamente, o antitrampismo vai eleger o Biden. O Biden foi eleito em 2020, não pelas qualidades individuais do Biden, mas como um voto contra o Donald Trump. Esta é a esperança dos democratas e razão pela qual, secretamente, muitos democratas torcem, sim, para que o Trump seja nomeado pelo Partido Republicano.
E aí, por outro lado, professor, a gente está acompanhando também os republicanos e nessa semana teve também as primárias dos republicanos sem Donald Trump, ele que nem precisava participar, como você muito bem citou, não alterou de forma alguma as pesquisas eleitorais, ele não participou e ainda assim ele continua em evidência, em destaque. Mas queria te ouvir sobre esse cenário dos republicanos, porque depois do ataque ao Capitólio, se entendeu que talvez os republicanos daria um passo para trás em alguns aspectos democráticos, digamos assim, e cuidaria um pouco mais de quem seriam os próximos candidatos republicanos depois do que aconteceu lá no Capitólio. O que a gente vê hoje é que essa preocupação parece não existir mais, tanto que Donald Trump está aí enfrentando alguns processos, quase sem crimes praticamente, e ainda assim os republicanos continuam insistindo em Donald Trump e tem muitos outros candidatos, por exemplo, que são contrários ao aquecimento global. O que está acontecendo com os republicanos neste momento? Eles estão indo para uma ala mais extrema nesse momento, sabendo que Donald Trump também pode levar eles de volta à presidência? O que está acontecendo é que o Partido Republicano está sofrendo uma transformação bastante expressiva por conta do trumpismo, né? A trumpificação, podemos dizer assim, do Partido Republicano, que é um movimento que começa em 2016 e muito claramente agora permanece até hoje, né? O Donald Trump foi capaz de mudar a base do país, ele fez uma revolução de baixo para cima. E essa revolução de baixo para cima, ou seja, da base para a elite. Muita gente da elite do Partido Republicano ainda hoje é contrária ao Donald Trump e pensaram que com o 6 de janeiro, finalmente, eles poderiam se ver livres do Donald Trump. E havia, naquele momento, uma expectativa nesse sentido. Porém, o Trump e os seus apoiadores foram muito bem-sucedidos no sentido de continuar convencendo esta base do partido de que as eleições foram sim roubadas, etc. Então, hoje nós temos uma situação que 75% do Partido Republicano apoia o Donald Trump. Isso faz com que os demais candidatos tenham muito medo do eleitor trumpista, né? Se 75% da sua base é favorável a um candidato, como você vai falar mal daquele candidato? Então, isso acabou enfraquecendo, infelizmente, as críticas de que muitos republicanos ensaiaram, né, em 6 de janeiro de 2020, com relação às ações do Donald Trump. Se o Donald Trump, a partir de 6 de janeiro, tornasse um presidente impopular na base, você pode ter certeza que isso levaria a uma nova configuração dentro do Partido Republicano e os republicanos teriam uma outra narrativa, dizer, não, é uma vergonha isso que o Trump fez, etc. Como ele continua popular, é um mero cálculo político aqui, né, Muriel? Tem muitos candidatos que sequer acreditam naquilo que eles mesmos falam, só que eles gostariam de dizer que o que o Trump fez é errado, mas não podem falar muito claramente porque tem medo de perder o voto do eleitor trumpista. O Trump, por suas qualidades pessoais, carisma, etc., ele conseguiu manter muito unida esta base do Partido Republicano. Ele é um presidente muito popular dentro do partido, há muito mais entusiasmo dentro do Partido Republicano para a eleição do Trump do que há dentro do Partido Democrata para a eleição do Joe Biden, e isso afeta o cálculo político de figuras do Partido Republicano. A gente pode falar que o trumpismo hoje está maior do que o Partido Republicano? Eu acho que essa é uma boa colocação e cada vez está mais claro, né? Quer dizer, por conta disso, o próprio Partido Republicano vai perdendo uma característica até de partido, né? E passa a ser, por ser capturado, porque o trumpismo não é um partido, é um movimento que capturou um partido. E se a gente olhar no próprio debate que houve entre republicanos, muitos deles não têm orgulho de dizer que são parte do Partido Republicano, houve críticas ao Partido Republicano. Você não vê gente defendendo, por exemplo, o George Bush, que foi presidente do Partido Republicano por 8 anos, né? Tem gente que critica as ações do George Bush. Então, é um partido que está se esfacelando, né? Na verdade, há uma certa ilusão que tem a presença do Donald Trump nesse momento, isso dá uma esperança de que eles podem voltar à Casa Branca, mas como é que o partido vai se reinventar depois na era pós-Trump? Porque o que a gente viu, de novo, no debate, foram uma série de candidatos querendo imitar o Donald Trump, né? Uma disputa para ver quem é mais trumpista ali. Então, isso certamente, você tinha um partido cuja principal figura era o Ronald Reagan, e desde então não apareceu nenhuma outra figura importante. Hoje, a grande figura do Partido Republicano é o Donald Trump. Se você comparar o Trump com o Reagan, você vai ver muitas diferenças, né? Para citar apenas uma delas, pelo menos, faça uma pesquisa, quem nos assiste, qual era a postura do Ronald Reagan com relação à imigração, por exemplo, os discursos que o Reagan fazia com relação à imigração e os discursos que o Trump faz atualmente. Então,
de fato, houve uma transformação muito grande do Partido Republicano, que é uma revolução feita, como disse, de baixo para cima pelo Donald Trump. Professor, queria te ouvir também sobre o Partido Democrata. Existe uma preocupação agora para tentar criar sucessores, digamos assim, para tentar pensar num futuro que seja sustentável para o próprio partido? Antigamente a gente ouvia, além de Kamala Harris, outros nomes como, por exemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, a AOC, que nem se identificava tanto com algumas ideologias específicas do Partido Democrata, né, especificamente, mas acabava se identificando mais com o Partido Democrata do que com o republicano. O que está acontecendo nesse momento com o Partido Democrata, o partido de Joe Biden? Não há dúvida, o Partido Democrata tem um problema etário, digamos assim, né? Vamos lembrar, não apenas o Joe Biden. Quem foi o grande concorrente do Joe Biden pela nomeação do Partido Democrata nas últimas eleições? O Bernie Sanders, que também está na faixa dos 80 anos, né? Antes tivemos Hillary Clinton como candidata na faixa dos 70 anos. Você tem senadores do Partido Democrata que estão com 90 anos e estão lá no Senado. Então, há de fato uma dificuldade de renovação do partido. Você tem sim figuras, como você mencionou, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é muito popular em alguns setores muito específicos, né? Fora do Brooklyn, lá em Nova York, a popularidade da Alexandra Ocasio-Cortez é muito complicada, né? Você, para ser presidente de um país como os Estados Unidos, você precisa de alguma forma atrair o voto de alguns eleitores que são fora desta mentalidade urbana, nova-iorquina, muito específica, que é representada pela Ocasio-Cortez. Ela não tem um apelo muito grande, muito nacional nesse sentido, por enquanto, né? Além de ser muito jovem, se eu não me engano, ela sequer tem idade ainda suficiente para ser candidata a presidente, né? Nem que ela quisesse ser candidata, ela poderia ser. Mas, sem dúvida nenhuma, é um nome que é importante dentro do Partido Democrata, mas que não representa uma ala majoritária, né? O fato dos democratas terem selecionado o Joe Biden como o seu candidato para as eleições em 2020 deixa muito claro que, ao contrário do Partido Republicano, a elite do Partido Democrata ainda tem algum controle sobre o partido, né? O partido, caso, por exemplo, Bernie Sanders fosse nomeado, isso mostraria que também a elite do Partido Democrata teria perdido o controle sobre o partido, porque o Bernie Sanders não é um candidato preferido, digamos assim, da elite do Partido Democrata. O fato do Biden ter sido eleito é um sinal que não há ninguém mais, digamos, establishment do Partido Democrata do que o Biden, né, que foi vice-presidente, alguém que já é um político há muito tempo. Isso mostra, por exemplo, que o Partido Democrata não foi capturado ainda por outras forças laterais, ou seja, por representantes da esquerda mais radical do partido, seja por outras forças dentro do Partido Democrata. Que não significa que isso não pode vir a acontecer futuramente, né? Mas, por enquanto, o que nós temos é uma transformação muito mais profunda dentro do Partido Republicano por conta do Trump. O Partido Republicano está com muito mais dificuldade de se unir enquanto partido nesse sentido, né? Enquanto partido, não enquanto movimento, não enquanto trumpismo, né? Enquanto, digamos, um partido estruturado, do que o Partido Democrata. É interessante ver como esses partidos eles parecem estar diminuindo de certa forma. O próprio republicano, o Partido Republicano está acabando diminuindo de tamanho para poder dar espaço para o trumpismo. A gente está vendo esse cenário que eles acabam seguindo, né, o que o trumpismo está querendo nesse momento. Queria te perguntar, professor, se a eleição fosse agora, por exemplo, nas próximas semanas, o cenário estaria indicando que o vencedor seria Donald Trump? Não é esse está longe de ser o cenário. O que o cenário indica, e de novo, pesquisas, duas coisas para a gente ter claro. Uma coisa são pesquisas de eleições primárias, né? Então, quando a gente fala das pesquisas para ver quem vai ser o nomeado no Partido Republicano, essas pesquisas elas são de fato bem indicativas daquilo que pode vir a acontecer. Pesquisas para eleições gerais, que são as eleições que vão acontecer em novembro do ano passado, as pesquisas que são feitas hoje, elas normalmente, historicamente, não nos dizem muito sobre o que de fato vai acontecer em novembro, né? Ainda mais num cenário em que tem muita coisa que pode acontecer. O que as pesquisas indicam, sim, é que o Biden não terá vida fácil, né? O que as pesquisas indicam neste momento é que, se houvesse uma disputa entre Trump e
Biden seria algo muito acirrado, né? Seria muito difícil. Vamos lembrar que o Joe Biden, assim como o Trump em 2016, o Joe Biden vence em 2020 por uma margem muito pequena de votos em alguns estados, né? A gente sabe o sistema de colégio eleitoral dos Estados Unidos, que você precisa vencer dentro dos estados. O Biden vence por margem pequena de voto, razão pela qual o Trump ficava ligando lá para a Geórgia para me arrumem 12 mil votos, né? Que era o que ele precisaria para virar o resultado no estado da Geórgia. Mas o Trump também, quando ele ganhou em 2016, ele ganhou uma margem muito pequena de votos em 3 estados, que foi o que garantiu a vitória dele sobre a Hillary Clinton em 16. Então, essas questões acirradas, né, são muito claras nas últimas eleições. E as pesquisas hoje mostram, como eu disse, uma situação muito mais acirrada, pelo menos, e vamos lembrar que o que as pesquisas, tanto em 16 quanto em 20, subestimaram o Donald Trump, né? São pesquisas que, quando a gente viu o resultado final, o desempenho do Trump acabou sendo melhor do que aquele revelado pelas pesquisas. Mesma coisa agora para as eleições de 2024, o que nós temos, não sei se as pesquisas talvez ajustaram aí a sua metodologia, mas o cenário que nós temos hoje não é de vitória do Trump nem de vitória do Biden, é um cenário de uma disputa bastante acirrada entre esses dois candidatos. Professor, a gente sabe que economia conta muito nessas horas, né, em termos aí de eleição. A gente tem acompanhado Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele dando a entender que sim, podem acontecer novos aumentos de juros, por exemplo, nos Estados Unidos. Tudo depende do cenário inflacionário por lá. Eles estão tentando também desesperadamente conter a inflação nos Estados Unidos, que segue alta para os padrões americanos. Mas, por outro lado, ele também está acompanhando o emprego, a criação de empregos por lá. Queria te ouvir um pouco sobre esse cenário lá nos Estados Unidos, em termos de economia, nesse período aí pós-pandemia. Pois é, qualquer análise, né, sobre possibilidade de eleição ou reeleição de um presidente passa pela questão da economia, né? Se a economia tivesse indo às mil maravilhas, a situação do Biden estaria muito melhor, né? O fato é que, se você olha para alguns números da economia, os números frios, talvez você pode construir aí uma situação em que haja uma melhora, construir um certo discurso de que há uma melhora da economia. O problema é a economia do dia a dia, a economia do cidadão americano do dia a dia, né? E nós acabamos de passar aqui nos Estados Unidos por uma das inflações mais altas dos últimos 40 anos. Então, este é um elemento fundamental. E se a gente olha para as pesquisas e pergunta para o eleitor americano o que ele acha da condução da economia pelo governo Biden, o Biden não tem bons números nessa questão, que é isso que pode causar algum problema, né? Por outro lado, durante um período da administração Trump, antes da pandemia, os índices econômicos eram índices bastante robustos, né? Então, esta comparação pode ser desfavorável para o Joe Biden. Então, a grande questão, de novo, né, para a gente saber o que vai acontecer em novembro, vamos ter que prestar atenção no comportamento da economia a partir de agora, né? Será que nós vamos ter a trajetória que temos atualmente de queda da inflação? Ainda não está nos números, a meta dos Estados Unidos é 2%, a inflação está cerca de 3 e pouco por cento, então isso é acima daquela meta que se pretende atingir. Se houver um aumento de juros, isso causa um problema em termos da atividade econômica. Já está muito caro, por exemplo, comprar casa nos Estados Unidos, que o preço das casas subiu muito e, ao mesmo tempo, o preço dos juros para quem faz financiamento imobiliário também subiu bastante, né? E sem contar no aumento dos preços do supermercado, gasolina. Então, essas compras do dia a dia que acabam afetando o americano e criam uma sensação de bem-estar ou de mal-estar, né? Então, este vai ser um elemento importante. Portanto, o comportamento da economia americana nos próximos meses será crucial para as pretensões do Joe Biden para a sua reeleição. Perfeito, professor. Agora, se a gente for pensar, então, nessas eleições, para a gente estar acompanhando as eleições americanas, quer acompanhar lá no ano que vem, no fim do ano que vem, o que vai acontecer? O que a pessoa precisa ficar de olho, então? Precisa ficar de olho na economia, nesse andamento da economia americana, também nas condenações ou não de Donald Trump, nesse andamento dos processos e principalmente na popularidade deles. Qual que é o caminho, professor?
Tudo indica, neste momento, né, estamos ainda meados de 2023, que teremos um repeteco de Donald Trump e Joe Biden, né? Então, esta é a situação atual. É claro que, eu até já escrevi sobre isso, há um cenário possível que nem Biden nem Trump sejam os candidatos dos seus respectivos partidos. Nada impede do que isso aconteça, né? Então, isto pode vir a acontecer a depender da mudança de alguns cenários. Mas não há dúvida que devemos prestar atenção fundamentalmente em dados econômicos, né? Se os dados econômicos começarem a mostrar uma melhora significativa e que isso seja percebido pelo eleitor americano, isto aumenta bastante as chances do Biden se candidatar à reeleição, e olharmos qual vai ser o impacto dessas condenações prováveis do Donald Trump nas pesquisas para as eleições gerais, né? Então, as pesquisas agora de agosto talvez não nos dizem muitas coisas, mas as pesquisas de fevereiro, março, abril do ano que vem, para as eleições gerais, essas talvez podem já começar a nos dar alguma indicação em termos do movimento do eleitorado e do eleitorado republicano. Então, essas são as questões que nós vamos ter que ficar atentos, né? Me parece que nesse momento, e até olhando a disputa entre os candidatos republicanos e o debate entre republicanos, que a disputa ali era para ver quem vai ficar em segundo lugar, porque quem conseguir ficar em segundo lugar talvez consiga barganhar, por exemplo, alguma posição em uma futura administração Trump, né? Então também tem um pouco esse cálculo sendo feito aí por outro lado. As pessoas estão pensando no seu futuro político, né? Quer dizer, a primeira premissa que a gente tem para analisar qualquer discurso de político é o que ele está querendo dizer em termos do seu futuro político, né? Quais são os benefícios políticos desta ação presente. Então, são essas questões que a gente vai ter que ficar atento. Há já alguns sinais de renovação dentro do Partido Republicano. Não fosse o Donald Trump presidente, a gente viria uma renovação muito maior do Partido Republicano do que no Partido Democrata, né? Os candidatos jovens que surgiram, um dos candidatos que tem surgido com uma estrela em ascensão do Partido Republicano é um jovem candidato que tem 36, 37 anos, descendente de imigrantes indianos, né? Então, isso tem gerado aí algum burburinho. O próprio Ron DeSantis, né, que é o governador da Flórida, é um candidato também relativamente jovem. Então, tem uma renovação ali no Partido Republicano, o Tim Scott, que é senador, que a gente não vê necessariamente muito claramente nesse momento no Partido Democrata, mas a presença do Trump impede, né, que essa renovação de fato se consolide, né? Então, vamos observar aí, acho que esse debate que houve essa semana é o pontapé inicial agora para, de fato, a campanha presidencial aqui nos Estados Unidos. Maravilha, professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Obrigada, viu, professor, por conversar com a gente nessa manhã de sábado. Muito bom te ouvir sempre. Obrigado, Muriel. Prazer conversar com vocês. Um bom sábado a todos. Obrigada, professor.